e não podem induzir-nos ao erro só por má vontade ou por vontade de criticar. Às vezes eles são basicamente ignorantes num determinado assunto, não é? E aí ele nos remete à pergunta, ao item 268 do Livro dos Médiuns, tratando da pergunta número 12 desse item, né? Que é assim: os espíritos que nos induzem ao erro, né, procedem sempre cientes do que fazem, ou seja, eles estão fazendo isso por vontade mesmo, eles sabem que eles estão errados e nos induzem ao erro? E a resposta: não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, convêm nisso e só dizem o que sabem. Portanto, não é? Nem todo espírito que nos quer, na sua fala, né, ou na sua mensagem, nos induzem ao erro, é porque eles desconhecem o assunto. Eles desconhecem, eles não têm toda essa condição, né? E, portanto, fica claro aqui, né, que eles basicamente são ignorantes no assunto. É muito interessante porque a gente não gosta muito de usar a palavra ignorância, não é? Ah, é ignorância minha falar sobre determinados assuntos, né? Por quê? Porque ignoro mesmo o assunto. O grande problema é quando nós temos aquelas pessoas que ignoram completamente o assunto, e isso vale não só para espírito desencarnado, né? Mas para espírito encarnado também. A pessoa desconhece completamente o assunto, ignora a boa parte das coisas que estão ali, junta aquilo que ouviu, né, e dá opinião sobre alguma coisa. É muito comum, né, a gente ver isso, né? Você ouve aquilo que algumas pessoas querem que você ouça, né, e depois elas falam: vejam, esse assunto assim, assim, assim. Então, é como se você conhecesse um assunto e, na verdade, partiu-se de uma inverdade por vontade própria, né? E aí distorce um monte de coisas e você entra na onda. É muito comum isso. Agora, aqui ele tá tratando, né, de espíritos que não sabem e que falam daquilo que acham que sabem. Aí, se você mostra que eles estejam em erro, que eles estariam em erro, certo? Eles aceitam e falam assim: bom, então eu não vou falar mais sobre esse assunto porque eu ignoro esse assunto, né? Então, não quer dizer que eles sejam maus e que querem nos induzir ao erro por maldade. É por ignorância que eles falam. E é por isso que ele fala assim, né? Quando eles têm consciência da sua ignorância, né, eles só vão dizer aquilo que sabem. Então, primeiro, ele tem que ser alertado, né, sobre estar falando coisas que ele ignora. Ok? Muito bem. Na semana passada, nós paramos, né, na pergunta número 13, né, do livro dos Médiuns, né, que é o capítulo 24 da Identidade dos Espíritos. E a pergunta número 13 diz assim: o espírito que dá uma comunicação fala sempre. Não, desculpa. Que dá uma comunicação falsa sempre o faz
com intenção maléfica? A resposta: não. Se ele é um espírito leviano, diverte-se em mistificar, sem outro intuito. Mas tem aqueles que não são levianos, né? E é por isso que não é possível generalizar. Então, você pode ter um espírito que dá uma comunicação falsa, sabendo que aquela comunicação é falsa, certo? Portanto, ele faz com maldade, ele quer mesmo prejudicar, certo? E às vezes é, na verdade, um espírito brincalhão, um espírito leviano, que não vê, não mede as consequências, né, de fazer afirmações falsas. Não vê problema nisso, né? Então, o espírito fala assim, olha, ele não faz necessariamente com uma intenção maléfica. Ele faz, na verdade, para se divertir, não é? Então, é muito importante, né, que a gente faça essas distinções. E aí nós chegamos, então, na pergunta número 14, que é a que nós vamos começar a ler a partir de agora. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto que nós estamos tratando? Antes de nós começarmos na pergunta número 14? Bom, o silêncio quer dizer que ninguém tem dúvida. Aí me vem a pergunta. A Elisete está aí? Estou sim, Eduardo. Você está bem para ler? Estou, posso ler. Então, tá bom, obrigado. Questão 14. Já que alguns espíritos podem enganar pela linguagem de que se utilizam, serão capazes também, aos olhos de um médium vidente, de tomar uma falsa aparência? Sim, porém mais dificilmente. No entanto, isso só acontece com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles servem, nesse caso, de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sob a influência deles. Os espíritos levianos podem aproveitar-se dessa disposição para o enganar, por meio de falsas aparências. Isso, porém, depende das qualidades do espírito do próprio médium. Olha só, né? Todos nós acreditamos, e geralmente a gente faz isso, né? Por exemplo, eu estou treinando a psicografia. Eu falo assim, seria muito legal que tivesse um médium vidente lá no meu grupo, lá, né? Para que eles vejam, será que tem mesmo um espírito escrevendo ou me intuindo para escrever? É a pergunta de todos os médiums, né? Será que é meu mesmo? Será que não é? Né? E aí, a gente acredita piamente nos médiuns videntes, que ele está olhando, ele está vendo a coisa acontecer, ele está vendo isso no mundo dos espíritos, e, portanto, a hora que ele falar qualquer coisa, ele está falando a verdade. Bom, a gente esquece, e esse é o ponto mais importante, né, que toda mediunidade, qualquer que ela seja, tem a participação do médium, do espírito que anima aquele corpo do médium. Tem a participação. Por quê? Porque nós temos as nossas construções mentais. E os espíritos se utilizam dessas assim, construções mentais para nos trazer alguma informação. Né? Agora,
Isso acontece também com o médium vidente? Sim, acontece. E o médium vidente pode ser levado a ver coisas, né, que são falsas, que não são verdadeiras. E pode falar, eu estou vendo isso assim, 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 assim. E a gente fala, nossa, que coisa mais estranha essa informação, né? Agora, o que nós estamos, né, estudando aqui, né, é que se o médium não estiver preparado, e quando a gente fala preparado, é imbuído de humildade para saber, né, que ele não sabe tudo, que ele não é perfeito, certo? Isso é fundamental. Terceiro, que ele sempre se reúne em nome de Deus e dos bons espíritos. Que ele não tenha vaidade, que ele não tenha orgulho, que ele não seja prepotente. Se ele trabalhar essas questões dentro dele, dificilmente ele vai ser enganado. Mas se eu quero acreditar em alguma coisa, eu, como médium, vou. O espírito pode mostrar qualquer coisa para mim que eu vou aceitar. É muito comum isso, certo? Então, os espíritos falam assim: olha, pode acontecer sim, mas é mais difícil de acontecer. Agora ele fala assim: todavia, só se verifica com um fim, né, que os próprios espíritos maus desconhecem. Certo? Por exemplo, estamos sendo instruídos aqui com as leituras do livro dos médiuns. Está sendo aberto um monte de informação para todos nós. O que nós estamos fazendo com essa informação? Nós estamos trabalhando dentro de nós tudo aquilo, né, que possa nos atrapalhar o progresso espiritual nesta vida? Bom, se nós estamos fazendo o melhor de nós, bom, é isso que a gente consegue dar. E a gente, então, né? Agora, e se eu não estou fazendo? Se eu não estou tomando os devidos cuidados? Alguém quer falar? É o Antônio que saiu, o Eduardo. Ele saiu, tá bom. Ele pediu para sair, ele falou que ia sair. Tá bom. Eu não enxergo. Se ele der mensagem no chat, eu não enxergo. Então, muito bem. Tá entendido, gente? Então, ele está falando assim: pode acontecer que a espiritualidade quer testar o médium. Ela, então, permite que um espírito, entre aspas, mau ou ignorante, se apresente de um determinado jeito para o médium e o médium aceita. Ou o médium dá uma paradinha e fala assim, não, isso daí tem alguma coisa errada. A gente precisa ficar atento a isso. Né? Nem tudo que vem dos espíritos é bom. Agora, muita coisa que não vem, né, mas precisa ser trabalhado dentro de nós, pode vir por meio de um espírito, né, ainda mais ignorante do que nós. Pode acontecer. Né? Então, ele está dizendo assim, o espírito do médium pode tomar uma lição.
né? Então, ele vai ver os espíritos, mas pode ser que ele não tenha a mínima noção do que ele está vendo. Essa é a condição. Como que está o médium? Está em condições de receber? Está em condições de progredir? Vamos trabalhar. Mas se você não faz nada com aquele conhecimento, tanto faz como tanto fez, como tanto faz, como a gente diz, né? Agora, o espírito pode aparecer para nós com uma falsa aparência? Pode. Pode. Não tem problema. Nós temos que ficar atentos. Esse é um ponto-chave. É a gente ficar atento. Não tem outra forma. Ler aquilo que vem para nós, analisar à luz da razão, analisar à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, certo? Para poder aceitar. Senão, não. Comentários? Muito bem, vamos para a pergunta número 15. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? E os homens sérios, que em seus estudos não visam a curiosidade inútil, também se acham sujeitos a ser enganados? Menos do que os outros, naturalmente. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte, muitas vezes não o é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda, de que os espíritos se aproveitam, porquanto, lisonjeando suas manias, estão seguros de conseguir o que desejam. Olha só. É uma pergunta, né, importante. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? Não basta. Nós sabemos que não basta, né? E ele fala assim, e os homens sérios que não mesclam, é isso? Que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a serem enganados? Evidentemente. Menos do que os outros, mas o homem tem sempre alguns pontos fracos, né, que atraem os espíritos zombeteiros. Eles se julgam forte e muitas vezes não é. Deve, pois, né, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Então, é muito importante, né? Se você faz uma análise profunda da sua comunicação ou da sua participação no trabalho mediúnico, é importante. E se o espírito conseguir, né, gravar antes da hora de, de dar a comunicação, né, se ele conseguir perceber, ele não vai cair, né, no erro. Não vai cair no erro. A gente que tem que trabalhar para que isso não ocorra. Agora, quer dizer que só porque o médium está buscando, né, conhecer e tudo, que ele não vai ser enganado? Bom,
Depende. O índice de persuasão é grande, né? Então, você tem que efetivamente analisar sempre as mensagens que você recebe e procurar não ser enganado. Desconfiar sempre. Só que quando a gente fala desconfiar sempre, não quer dizer que a gente fique falando mentalmente, né? Que a esclarecedora fala assim, eu sei que parece que tem um espírito lá com o Eduardo, né? Então, eu vou fazer aqui uma vibração para que, né, o, o espírito seja desmascarado, ou o que quer que seja que a gente pode imaginar. Não funciona assim. Você tem que orar em benefício do espírito e do médium. E o médium se preparar para não se deixar enganar. Não tem outro jeito. Dúvidas? Comentários? Ele fala assim, ninguém leva bastante em conta essas duas causas, né, da queda, né, que é o orgulho e o preconceito. E ele fala assim, os espíritos, né, que pensam dessa maneira se aproveitam para nos fazer cair, né? A gente tem que ficar atento. Comentários? Nenhuma dúvida? Muito bem. Vamos em frente. Questão 16. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem com os homens e digam coisas ruins? De tudo se colhe o ensinamento, mesmo das piores coisas. Cabe a vós saber colhê-lo. É preciso que haja comunicações de toda espécie para que aprendais a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Muito bem. Duas coisas são importantes aqui, além da primeira que eu vou falar. Estamos vivendo num mundo de expiação e provas. Essa é a nossa condição. Então, todos os espíritos que estão encarnados mais ou menos nessa faixa de vibração, né, tem mais ou menos o mesmo entendimento, vai ter as mesmas coisas sendo passadas de um para outro. Semelhante, não quer dizer que é igual. Muito bem. Aí, a gente acaba, né, recebendo uma comunicação. E é uma comunicação de um espírito ruim. Mas, geralmente, o espírito que é mau e ele quer passar desconfiança ou qualquer coisa assim, né, ele age primeiramente bem camufladamente. E só depois ele dá o bote. Então, né, Deus dá a mediunidade para todos. Ricos, pobres, ignorantes, sábios e assim por diante. Cabe a nós fazermos a nossa parte de transformação moral, certo? Para que nós possamos, né, vencer os males que estão dentro de nós. Então, quando vem um espírito mau e encontra campo dentro da nossa mente ou do nosso coração, ou de algum outro ente querido no entorno,
ele está simplesmente encontrando no meio as condições para ele poder, né, dar comunicações que são falsas, que são erradas. É importante a gente reconhecer isso, né? É importante. Então ele fala assim, ainda mesmo, né, no que haja de pior, um ensinamento, né? O ensinamento sempre se colhe. Bom, depois que você é enganado por um espírito, né, você pode ser enganado mais vezes. Ou você se prepara com antecedência para não ser enganado. E o que é preparar com antecedência? Preparar quer dizer nós crescermos espiritualmente, nós fazermos o bem ao outro. Isso é efetivamente a nossa transformação para o bem de todos, né? Agora, pode acontecer, né, de que um determinado espírito, né, ele venha trazer para nós coisas ruins. Deus é errado com isso? Não, Deus fez leis fundamentais e prontas para usarmos. As leis já estão colocadas. É isso, né? E cabe a nós trabalhar essas questões. Então, quem vai ter que trabalhar dentro de mim para que determinados espíritos, né, não digam coisas ruins por meu intermédio, sou eu mesmo fazendo a minha transformação moral. É isso. E se eu não fizer? Bom, eu vou correr o risco de ser enganado. Não tem solução. Comentários, pessoal? Vamos em frente. Questão 17. Os espíritos podem inspirar, por meio de comunicações escritas, desconfianças infundadas contra certas pessoas e semear intriga entre amigos? Os espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal tudo o que fazem os homens, razão pela qual devem estes estar sempre vigilantes. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar. Nada dizem de mal e advertem com cautela. Se quiserem que duas pessoas, no interesse delas, deixem de se ver, provocarão incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um espírito mau, seja qual for o nome com que se apresente. Assim, recebeis sempre com muita reserva o que um espírito possa dizer de mal de um de vós, sobretudo quando um espírito bom vos tenha falado bem da mesma pessoa, e desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional e o que a vossa consciência aprove. O que a vossa própria consciência aprove. Todos nós temos livre-arbítrio. Estamos aqui estudando sobre mediunidade, né? Porque temos interesse neste assunto. Essa é a nossa condição. Muito bem.
Qual que é o objetivo da mediunidade? É colocar seu corpo, sua mente, né, o seu espírito, em benefício do próximo. Quem é o próximo? Pode ser um espírito comunicante que está sofrendo no plano espiritual. Pode ser um monte de gente. O importante qual que é? É a nossa transformação moral e os esforços que fazemos para domarmos as nossas más tendências. Portanto, se eu tenho uma tendência, né, de ficar gerando calúnia, né, eu tenho que me policiar para não fazer nada disso. E por aí vai, toda e qualquer doença. Se isso acontece no plano material, né, em que há pessoas que se imiscuam e nos levam a erro, certo? Seja na parte espiritual mesmo, que a gente está querendo, né, florescer dentro de nós. Portanto, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Essa que é a ideia. O que nós estamos fazendo disso? Daquilo que a gente recebe dos espíritos? A gente tem que ficar atento. Não é? Temos que ficar atentos. E aí, né, ele responde assim, olha, né, onde é que está essa parte aqui que eu perdi? Espera aí. Né? Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças e influências sobre os outros, sobre todo mundo? Podem, sim. É muito comum. Principalmente se eu abro a guarda, né, não fazendo aquilo que eu desejo. A gente pede, se reúna em nome de Deus e em nome de Jesus. E faça do Evangelho de Jesus a sua ferramenta de mudança, de melhoria do caráter. Esse é o ponto. Nós temos que fazer isso daí, certo? Mas a gente precisa tomar cuidado. Se a gente é orgulhoso e prepotente, nós vamos atrair para junto de nós espíritos da mesma categoria, principalmente aqueles que são meus inimigos e querem me ver subir até um certo ponto para cair mais feio. Né? Então, a gente precisa estar atento. Dúvidas? Comentários? O Eduardo, tem que se esforçar muito, né? Tem. Porque más inclinações todos nós aqui temos. Não tem jeito. Você, por mais que você faça, às vezes você está pensando que você está bem, mas o orgulho, às vezes a gente fala assim, não sou, acho que eu não sou orgulhosa, não. Mas, de repente, você começa a fazer umas investigaçãozinhas assim, não, eu que vou fazer tudo. Não, deixa que eu faço. Essa história aí da gente querer, a gente erra muito, né? Essa coisa assim, tudo eu vou fazer sozinho isso aqui. Como a gente erra nisso, meu Deus do Pois é. céu. E é um orgulho, não é? Não é orgulho? É. E aí você fala, eu achei que eu não tinha orgulho, mas... Então, mas... Uma vez um cunhado meu falou assim, ele tem material de construção, ele ficou bravo com o filho dele porque ele não quis cobrar um cliente que estava devendo lá
na casa de material de construção. Sei. Aí ele falou assim, ele falou para o pai assim, eu tenho vergonha, pai, eu tenho vergonha de ir lá cobrar. Não, você não tem vergonha, você tem orgulho. Aí eu fiquei um tempão pensando nisso. Orgulho ou vergonha? Vergonha ou orgulho? Depois de muito tempo que eu fui entender essa coisa aí da vergonha e do orgulho, sabia? Então me explica, porque essa daí eu iria na base da vergonha, mas se foi na base do orgulho. Ele simplesmente disse que quando você fala que tem vergonha, mas é porque você tem orgulho de chegar ali naquela situação, porque você não quer ficar naquela situação de cobrar uma outra pessoa. Então, acaba sendo um orgulho. É um orgulho isso. Você não tem que ter, assim, vergonha não, você tem orgulho. E eu demorei para entender isso, mas eu acho que é isso mesmo, viu, Você acha, né? Eduardo? Eu acho que é. A gente fica com coisas, às vezes você tem que fazer as coisas certas mesmo. Hum, O cara está devendo, então tem que pagar. Você não tem que ter hum, vergonha. E também não tem que ter orgulho. É orgulho, né? Que ele não quis ir lá. Ele falou que era vergonha. Mas era uma forma de não chegar perante a ele e, e cobrar, né? Acaba hum. sendo um orgulho. É, Bom, é, pensa aí, viu? Pensa aí. Porque tem eu, muita coisa assim. Tem muita coisa assim na vida da gente. Você já não sabe mais. Tem muita coisa que você acha que não é, mas é. hum. Aí eu falando bobrinha aqui também. Não, você não está fazendo abobrinha, você está nos fazendo refletir. Então, nesse caso específico, claro, a gente não conhece e muito menos o pai do menino sabia o que devia acontecer ou não. Quando ele fala assim, você é orgulhoso, você não quis ir lá porque você tem orgulho. Mas é orgulho de quê? Então, não sei, da pessoa, de achar que chegar lá e. Ah, eu não sei, eu entendi, depois eu não entendi. Não, eu só estou querendo comentar, né, que às vezes, será que o filho dele não estava fazendo uma coisa que a pessoa não podia pagar, não estava em condições de pagar? Se fosse É, cobrar, provavelmente ela poderia até ter que se sacrificar para fazer aquele pagamento, porque está devendo, a gente não sabe o quanto, e assim por diante. E quantas pessoas num país como o nosso não ficam endividadas é. o tempo Você inteiro? falou agora, você falou agora, a pessoa às vezes não tem condição e o filho dele tem um olhar mais amplo, né, da coisa. Não seria orgulho, seria vergonha mesmo, né? Não é nem vergonha. Ele alegou vergonha de ir lá, mas podia nem ser vergonha, mas também não necessariamente orgulho. Falei assim, não, olha, provavelmente aqui ele não está pagando porque ele está com dificuldade, gastou demais e não podia e tal, pode ter perdido coisas e agora ele não tem como repor, e aí ele está precisando de mais. Pode ser tanta Uhum. coisa. Pode, pode. Ah, eu Pode ser. falei bobrinha. Não, você não falou abobrinha. Só estou comentando, né, que muitas vezes, né, nós precisamos olhar as coisas com o olhar do Evangelho, Sim, sim. né? E lembrar, Entendimento. e lembrar que o médium sempre faz parte da comunicação. A gente faz parte da comunicação, né?
Então, eu vou ler aqui a resposta de novo do Kardec, do espírito para o Kardec, né? Porque é longo. Então, ele fala assim: podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Podem. Nós vemos muitas casas espíritas, né, irem para o brejo por causa disso. Exato. É sutil, né? É muito sutil. A gente abre a brecha desse tamanhozinho. E não percebe, né? Pimba, vem ali. Não é? Então, eles podem sim. Agora, a pergunta é assim: o médium está preparado para trabalhar como médium? Vamos pegar um médium que é escrevente, psicógrafo, vai escrever sobre um determinado assunto. Ele escreveu, ali dentro tem alguma coisa contra alguém? Tem. Então, joga fora. Porque espírito bom não fala mal de ninguém. Uhum. Tá certo. Então, é isso mesmo. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar atento. É o julgamento pessoal sobre a própria produção mediúnica. Nós temos que estudar e olhar e falar assim, puxa vida, isso daqui está errado. Não é razoável, não vem de um bom espírito. Principalmente psicografia, né, Eduardo? Pois então, na psicografia, na verdade, você pode ter psicografia de todos os tipos. O Kardec, ele comenta sobre isso, né? De todos os tipos. Agora, se você está querendo ser um médium psicógrafo de espíritos de escola, você tem que se transformar moralmente para permitir que aquele espírito chegue a você e se utilize da sua mediunidade. Quando Chico Xavier, né, teve a noção da sua necessidade de trabalhar mediunicamente, com tudo aquilo que ele já tinha sofrido na infância e na juventude, certo? Ele se dispôs a fazer isso. E o Emmanuel, que é um espírito da falange do Espírito da Verdade, né, que atuou na codificação, trabalhou com ele durante muito tempo e falou assim, bom, agora nós chegamos no ponto que eu queria. Joga fora tudo o resto. Joga fora. Exatamente. Aprendizado, né? Ou seja, o Chico Xavier fez o movimento que precisava fazer. Mesmo assim, de tempos em tempos, ele levava um puxãozinho de orelha do Emmanuel. Tá certo que não é fácil ter um Emmanuel ali te levando no cortado, né? Mas cada médium na sua condição. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso. Nós, todos, somos espíritos de mediano conhecimento. A gente tem, assim, tem a boa vontade, a gente tem interesse em fazer o bem e assim por diante, mas nós temos as nossas fraquezas morais. Isso. Escorregão, os tropeços. E por isso precisamos nos preparar sempre. E refletir sobre aquilo que a gente produziu mediunicamente. Recebi o espírito com o carinho que ele merecia? Esse é um ponto grave, em que muitas pessoas... Tem muito a ver com o pensamento, né, Eduardo? Também. Sim. O pensamento, eu estava falando para o Antônio, né, no estudo anterior. O pensamento
já não é mais você falar mal ou maledicência, mas você também tem que tomar conta do seu pensamento, porque às vezes você está olhando, você já está julgando, está pensando, e às vezes você vai também para reunião mediúnica, não é só reunião mediúnica, não, o dia todo, 24 horas dentro da sua casa, você tá chamando os bons e os ruins, dependendo do jeito que você está, né? E é assim, o pensamento também é uma coisa que a gente tem que a gente fala, às vezes é bom meditar um pouco, né? Fazer uma meditação, para poder calmar que a gente fica muito acelerado no nosso pensamento. No trabalho mediúnico, nós precisamos sempre estarmos nos preparando, ou seja, quando a gente fala preparar, é estar bem, né? É estar com a mente definida dentro, focada dentro do trabalho mediúnico. A gente se preparar na hora para a recepção dos espíritos, para aceitar que o espírito pode nos trazer algum sofrimento, porque ele está em sofrimento. Certo? E não rejeitar o espírito. Isso. E isso, aos poucos, a gente vai fazendo esta modificação. A gente tem que aprender a fazer isso. Então, quando os espíritos maus encontram dentro de nós a maledicência, né, eles vão utilizar para trazer a dissidência dentro do centro espírita. Ou um autoritarismo. Agora no nosso centro espírita só vai ler livro sobre tal assunto. Esse outro assunto aí, acabou, não existe, está na hora de renovar e assim por diante. Ponto, acabou. Bom, o que vai acontecer? Aquilo vem de espírito bom? Aquela afirmativa? Não. Espírito bom nunca impõe nada a ninguém. Verdade. Falou tudo. Então, veio da mente do médium. Veio da vontade dele. Aí, é isso aí. Você tem que acalmar, deixar ele falar e puxar. Isso daí que você falou é um assunto que está dentro dos postulados da doutrina? Não. Então, teve na época que eu estava frequentando um lugar, uma casa espírita, né? E na casa espírita, olha, a hora que você vai dar o passe, você não pode tocar na pessoa, parará, tinha aquelas regras que a gente tem na maioria das casas espíritas na hora de dar passe nas pessoas, certo? Tinha uma médium que se afeiçoou a uma determinada pessoa. E aí, um dia, do nada, a médium falou assim, olha, o espírito está dizendo que eu tenho que te abraçar. Aí foi lá e abraçou. Agora eu vou te dar um passe abraçada. E assim por diante. Começou a fazer um monte de coisa, né? Que claramente você via ali um problema. Aí a médium foi chamada para conversar. Na verdade, ela estava apaixonada por aquela pessoa que desconhecia a doutrina e que achava que era natural que ela se abraçasse. Ela gostava também, né? Aí, Pois é. eu estou te falando que isso aconteceu. Okay? E aí, foi conversar com a médium. E a médium, não, mas e é isso, mais aquilo outro, mas o espírito está dizendo isso, está dizendo aquilo. Aí,
nós tivemos que falar assim para ela, muito bem, então tá, então você concorda, certo? Que então, que os espíritos que estão trabalhando aqui, com os quais você está trabalhando, eles acham que isso que você está fazendo é natural e necessário para ajudar tal pessoa. É. Tá bom. Então, você vai fazer o mesmo com qualquer outra pessoa? Claro que não. Ah, não. E por quê? Não, porque a gente tem que ter regras para você não induzir isso, não induzir aquilo. Então tá. Então por que você está fazendo? Você fala para os outros que não pode fazer e você está fazendo. Aí desmontou a médium completamente, né? É difícil, né? Isso daí é bom a gente pensar. Então, a gente precisa ter clareza que a nossa ação é dentro da doutrina, é Uhum. dentro do evangelho. E se vier qualquer espírito falar mal da Nilza para mim, ou falar mal da Lívia para outro, isso, aquilo, ele está tentando fazer a cisânia, fazer a dissídia dentro do grupo. Espírito superior, espírito bom, nenhum fala mal de um companheiro ou outra companheira de grupo. Nenhum. Se falar, você pode questionar o espírito e falar assim, então, eu acho que você não é de Deus, porque não é possível. É porque gera dissidência, né, dentro de um lugar, né? Coincidência, certo? Ah, É. não. Os espíritos falaram que tais livros não podem ser lidos mais pelos espíritas aqui deste centro. Como que podem os bons espíritas, os bons Uhum. espíritos, falar que determinados livros não podem ser lidos? É lógico que nós estamos falando de livros doutrinários, né? Livros, Sim. livros de médiuns capazes, médiuns experientes, médiuns que todos reconhecem a sua honestidade e assim por diante. Bom, cria problema. Cria. É fora do evangelho. Portanto, joga fora aquilo que ele falou. Falou, não, aqui está fora, está furado. Não, isso não vem de Deus. Pode questionar. Não tem problema questionar os espíritos. Os espíritos superiores não vão reclamar de serem questionados. Pode É, questionar, tá certo. certo? Tá certo, gente. Obrigada, Mais senhora. alguém, mais alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Então, vamos para mais uma pergunta. Questão 18. Pela facilidade com que os espíritos maus se intrometem nas comunicações, será legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? Não é bem assim que acontece, pois tendes um juízo para apreciar as comunicações. Pela leitura de uma carta, sabeis reconhecer perfeitamente se foi um grosseirão ou um homem bem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Por que não poderíeis agir da mesma forma quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receberdes uma carta de um amigo afastado, quem vos garante que a carta provém dele mesmo? A caligrafia, direis. Mas não há falsários que imitam todas as caligrafias e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Imaginai que é um amigo que vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor,
e julgai pelos mesmos critérios. Certo? Sempre análise criteriosa daquilo que recebermos, seja pela escrita, na psicografia, seja vocalmente, a hora que o espírito fala, né? Então, pela voz, pela nossa condição. Então, é possível descobrir? Ele está falando, sim. Pensa como se estivesse recebendo a carta de alguém que você conhece. Olha lá e você vai ver, isso não pode ser ele que escreveu, não pode ser meu amigo que tenha escrito isso, porque eu tenho outras coisas dele que são bem diferentes. Né? Então a gente tem que acalmar. Ele fala, proceda dessa forma. Analisa. Tem alguma coisa antidoutrinária? Tem. Joga fora. Não tem, muito bem, estuda com calma para ver, né, se as ponderações são válidas, são razoáveis. Se não forem razoáveis, nós somos espíritos eternos. Estamos vivendo essa vida vai ter uma finitude, vai chegar uma hora que vai acabar. Você jogar fora uma mensagem vai atrapalhar? Não. O meu progresso espiritual? Não, não vai atrapalhar. É isso. Né? Viu qualquer coisa que não devia, analisou, é isso? É. Então, eu não vou querer ficar com isso. Vou jogar fora este conhecimento. Certo? Vamos parar por aqui. Dúvidas, comentários, pessoal? É que a gente não tem o costume de ficar analisando, né? Esse que é o problema. Se a gente tivesse esse costume de ficar analisando as mensagens, né, a gente ia perceber, isso não pode ter vindo. Pode ter sido um erro do médium. O espírito tinha pensado em falar uma coisa, falou outra, porque o médium não interpretou direito. Pode ser? Pode. Na análise, o próprio médium pode dizer assim, eu acho que isso daí está errado. Então, a gente pode corrigir. Eu não vou falar muito mais desse negócio, porque senão tem uma parte lá, né, que o Kardec falava assim, olha, você pode ter erros de grafia, erros de gramática, isso, aquilo, porque é uma interferência direta do médium na comunicação, da sua capacidade mental de escrever adequadamente, assim por diante. Né? Pode acontecer. O Kardec fazia isso. Ele fazia as correções. Ele próprio disse que fazia. Então, análise é primordial. Sempre do conteúdo da mensagem. Seja escrita ou falada. A Cecília está aí hoje, não? Sim. Você pode fazer a prece de encerramento para nós? Pois não, Eduardo. Obrigado. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer, Senhor, pelo nosso momento de estudo, por mais uma aula de aprendizado, que tanto nos adverte, nos ensina, nos esclarece. E que esta prece, Senhor, possa envolver o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes,
e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor, fome, sofrimento, conflitos e guerras. Socorre, Pai, a todos com teu manto de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores, os nossos ofensores. Não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Cecília. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana para Boa todo noite. mundo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.